A partir do momento que eu entro no excludente de ilicitude ao defender a minha vida ou de terceiros, a minha propriedade de terceiro, o meu patrimônio de terceiro, a violência cai assustadoramente. Os caras vão morrer na rua igual barata, pô. E tem que ser assim. Com dificuldades para aprovar no Congresso o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro prepara um novo projeto de lei para dar retaguarda jurídica a policiais em operações. A promessa é antiga, desde os tempos em que Jair Bolsonaro era deputado federal. O policial não tem esse instinto para matar inocente por aí, não. Mas tanto na Câmara quanto no Senado, a resistência em mudar a lei que trata sobre as mortes decorrentes de confronto entre policiais e bandidos. Você imagina aprovar o excludente de ilicitude que permite que as pessoas possam matar a outros e justificar que estavam sob forte emoção. Agora, o Palácio do Planalto elabora um novo texto. Não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado. Esse é o assunto do Ao Ponto de hoje. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, disponível no site do jornal, Spotify, iTunes e outras plataformas de áudio. Hoje conversamos com o coordenador do Globo em Brasília, Francisco Leali, e com a repórter Carolina Heringer. Fique conosco. Francisco Leali, o presidente Jair Bolsonaro agora vem com essa proposta de apresentar um novo projeto de lei tratando do excludente de ilicitude, um ponto que já estava previsto dentro do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Por que apresentar um novo projeto nesse momento? Primeiro acho que a gente tem que começar com um glossário, né? O que é isso? É um conceito do mundo jurídico para permitir ou prever que, eventualmente, um agente ou uma pessoa que cometa um crime seja excluído, ou seja, deixe de ser punido ou seja punido com uma pena mais leve eventualmente por um ato que ele cometeu. No caso do universo da proposta do Bolsonaro, e é uma proposta que é um assunto que ele defende há muito tempo, não é de agora, não é o presidente Bolsonaro que defende isso, já foi o deputado Bolsonaro defendendo isso, já foi o deputado também, e hoje ainda o deputado Eduardo Bolsonaro também defendendo isso. A evolução legislativa só dá conta de proteger o bandido. O policial que numa operação matar alguém ou ferir alguém, que isso de alguma maneira seja relativizado e o policial na ação não seja punido porque no ato dele de policiar ou de reprimir a violência, isso no raciocínio que eles fazem, ele não vai para a cadeia porque eventualmente alguém morreu. No tocante ao policial, dizer o seguinte: já que estamos em guerra, soldado nosso que vai à guerra não senta no banco dos réus. O que a questão, que a grande polêmica é se isso é um abono, uma anistia para liberar o direito de matar, ou se isso é uma proteção de fato para os policiais que estão reprimindo o crime. E no caso do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, ele apresenta agora, da sua pergunta, apresenta essa proposta no momento ruim para o tema. Como é um momento ruim? O projeto estava, esse assunto está dentro do pacote anticrime do ministro Moro, e já há dentro do Congresso uma resistência fortíssima para tirar isso do texto. Ou seja, se os deputados operarem e retirarem a proposta do pacote do Moro, ele vai ter um projeto separado para que tramite separado. Agora, não importa se é o projeto do Moro ou é um novo projeto, passará pelos mesmos parlamentares que têm resistências em aprovar medidas como esta. Sim, a resistência é a mesma. No caso, o presidente Bolsonaro, quando ele citou e falou desse assunto em entrevista, enfim, ele mesmo já admitiu que ia ser difícil passar. E só que ele fala, eu sei que pode ser que não passe, pode ser, mas eu tenho obrigação de apresentar isso. E por que ele tem obrigação? Porque isso sempre foi o discurso e era, na verdade, é o universo que o então deputado Jair Bolsonaro transitava, que é o universo da segurança pública, que é o universo dos policiais, militares, dos militares, Tanto que, assim, o detalhe que a gente tem, que se sabe até o momento desse projeto novo que está sendo desenhado dentro do Palácio do Planalto, ouvidos o Ministério da Justiça e também o Ministério da Defesa, que a proposta não é só para PMs, não é só para policiais civis, também atingiria os militares, as Forças Armadas, quando as Forças Armadas fossem acionadas naquela chamada GLO, Garantia da Lei da Ordem. É quando eles acionam os militares para cuidar da segurança pública em algum estado, como já aconteceu no Rio de Janeiro. Então o que eu quero? Liberdade para os caras agirem. Se o Congresso me der essa liberdade para os militares agirem, eu boto a tropa na rua.
Além da pressão dessa base de apoio já histórica do presidente Jair Bolsonaro desde quando era deputado, né, nas categorias de policiais, bombeiros e tudo mais, tem uma pressão social grande também, né, Leali, porque as grandes cidades enfrentam a violência, é um dos grandes problemas, é um dos grandes temas para os eleitores, e o Bolsonaro foi eleito também para resolver essa questão, né? Para o público cativo do Bolsonaro, cabe esta frase: os caras, e esses caras são os bandidos, né, vão morrer na rua igual barata. E tem que ser assim. O que ele está querendo dizer? Que o criminoso vai ser reprimido e vai morrer. Mas aí, isso ele atende a uma parcela da população que se sente desprotegida e quer uma atuação mais firme. Só que da onde surge o problema, e do outro lado, né? Tem um outro lado da moeda, enfim, que é a questão de que tipo de isenção ou abono você vai dar, o Estado vai dar para esse agente de segurança. Porque hoje já existe no Código Penal um dispositivo que exime o agente se ele age em legítima defesa. Vamos lembrar a seguinte situação: tem uma padaria, a padaria é invadida por assaltantes, o policial que está passando ali na rua, a PM para o carro, vê o assalto, vai reprimir o assaltante ali que está ali na padaria, ameaça atirar ou atira contra os policiais revidam e matam esse assaltante. O que acontece hoje? É lavrado um inquérito e a polícia vai averiguar, investigar em que circunstâncias essa morte se deu. Aí vai ter perícia, vai ter balística, vai mostrar que o policial atirou a tantos metros, que a arma do bandido atirou, também tem registro de pólvora na mão do bandido. Então você vai fazer uma investigação para falar, ok, esse policial que agiu dessa maneira, ele não cometeu um homicídio, ele reagiu a uma violência. Isso é o que a gente tem hoje. O que o Bolsonaro quer? Primeiro, a primeira proposta dele, quando ele era deputado ainda, ele queria que fosse uma investigação mais célere. Na verdade, isso era uma proposta do Eduardo Bolsonaro. Depois, ele, como deputado, ele fez um novo projeto que era simplesmente acabar com a investigação. O que essa proposta dizia? O agente que cometeu, né, matou alguém no exercício da profissão, isso passaria a ser contado como um ato, ele tá reprimindo a violência e não precisa nem investigar. Aquela história que eu falei assim, a perícia, saber se atirou à distância, se o outro atirou também, não precisaria nem haver essa investigação. Já partiríamos do princípio de que o agente está abonado. E nessa situação, se não tem investigação, como vai se saber, por exemplo, se houve uma execução? Se o bandido já estava dominado, algemado e um policial deu um tiro na testa, na nuca, enfim, casos que a gente, né, história que a gente sempre ouviu. Então hoje a regra precisa ter uma investigação para eximir o agente de culpa. Na versão deputado Bolsonaro não haveria nem investigação. O que vai vir no projeto a gente ainda não sabe. Um dos estados que vive a pior situação de criminalidade é o Rio de Janeiro, onde a polícia também vive todos os dias a situação de enfrentamento com os criminosos. A gente conversou com a repórter Carolina Henninger, que acompanha o tema, para dizer até que ponto o discurso do governador Wilson Witzel, que defende o abate de bandido armado de fuzil, já é colocado em prática mesmo sem alteração na lei. Só não andar de fuzil na rua. Guarda o fuzil em casa. Guarda o fuzil em casa para não perder a cabeça. Olha, Maltic, na prática a gente ainda não vê nenhuma mudança em relação à atuação da polícia após a eleição do governador. Pode ser que as coisas ainda não estejam chegando, denúncias podem chegar, mas por enquanto ele muito fala na teoria, defende o abate de criminosos armados, mas na prática a gente não vê isso acontecendo. A gente vê a polícia atuando dentro da lei, não dentro do que ele prega. Agora, a gente teve, tanto no Rio quanto em São Paulo, Carol, um aumento do número de mortes em ações policiais, né? No Rio de Janeiro, no primeiro semestre, aumento de 14%, e em São Paulo, aumento de 17% nos primeiros 4 meses do ano. Isso já pode ser apontado como um reflexo, pelo menos do discurso, né, dos governadores, do Wilson Witzel no Rio, do João Dória em São Paulo, que, alinhados com o presidente Jair Bolsonaro, tem esse discurso de um maior enfrentamento à criminalidade? Pode, acho que a gente não pode descartar, apesar da gente não ter ainda nenhum dado que diga que desses autos de resistência haja um aumento do que
não foi de fato auto de resistência, porque as coisas chegam num primeiro momento como um auto de resistência, numa investigação pode-se constatar que na verdade não foi um auto de resistência, foi uma execução, fugindo então daquilo que a legislação prevê e permite. Então eu acho que sim, que a gente pode ter a ver com um maior enfrentamento, um alinhamento ao governo federal, ao que propõe, né, ao que defende o governo federal, esse aumento. Mas a gente ainda não tem de concreto para a gente que isso tem uma relação efeito e causa sobre o que está sendo discutido em relação à legítima defesa. Agora, para além da ação do próprio policial com o fuzil capaz de eliminar ou de neutralizar aquele criminoso, quais seriam as outras medidas que as forças policiais e também de inteligência poderiam adotar para impactar a criminalidade sem eventualmente dar um salvo-conduto para o policial matar? Eu acho que o próprio governador, o Witzel, ele fala sobre isso, que é muito importante a questão da inteligência, da investigação, você fortalecer as investigações, a Polícia Civil. Ele, ora, sinaliza em relação a isso, que pretende fazer isso, ora ele fala em abater. Quando, na verdade, você investir em inteligência, em você desmantelar a quadrilha, acabar com o poder deles de compra de arma, compra de droga, é muito mais eficiente e eficaz do que uma ação de extermínio. Hoje nós vamos começar a operação. Acabou a bagunça. Vamos colocar ordem na casa. Vambora. E como é que o mundo jurídico que você conhece, conversa com as pessoas, vê essa possibilidade de excludente de ilicitude, de ampliar e dar maior subjetividade aos casos onde o policial não pode ser punido por eventualmente ter matado em confronto? Esse tema é muito polêmico porque, infelizmente, a gente tem casos de excesso, a gente tem casos de policiais que se utilizam desse instrumento legal para execução. Então, você possibilitar que o policial possa agir em legítima defesa em casos mais amplos, sempre dá margem também para esses casos, permitir esses casos de execução. Então, eu acho que é um tema muito polêmico, vai sempre render muita polêmica. Hoje, a gente tem uma interpretação. O que o governador defende, que é o abate do criminoso, simplesmente por estar portando um fuzil, e aí ele fala de um sniper, um atirador de elite que aponta para essa pessoa que esteja com um fuzil, independente de estar apontando para um policial ou não, ele seria abatido. Isso, hoje em dia, esse policial, se fizer isso, ele vai ser condenado por homicídio, por executar essa pessoa mesmo com um fuzil na mão. Polícia tem que ser truculenta com criminoso. Se tiver de arma na mão, tem que morrer. Francisco Leal, o panorama no Congresso. A gente tem uma bancada da bala expressiva na Câmara, mas, por outro lado, é uma proposta que enfrenta resistência até entre aliados, né? Por exemplo, da bancada evangélica. Sim, tem essa resistência, mas também a gente não pode deixar de considerar que existem outros temas, a relação do governo Bolsonaro com o Congresso ainda não está acertada, né? Aquela história de não dar cargos ou dar cargos, ou atender ou não atender os pedidos. Então tudo isso, na hora de pesar nas consciências dos parlamentares, isso também precisa ser levado em conta quando eles vão examinar uma ou outra proposta. Como esse projeto específico, ele está reduzido a esse núcleo, que é o seguidor mais fiel do Bolsonaro, né? Enfim, e que não atinge esse outro universo dos evangélicos, é um universo um pouco mais amplo. Então essa bancada ela está numa situação mais confortável de eventualmente dizer não para o Bolsonaro. Mas isso tudo assim, a gente ainda tem que esperar para ver que negociação vai ser feita, né? Por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, logo depois que foi eleito, ele não defendeu um excludente de ilicitude, mas sim o reforço da defesa jurídica de policiais envolvidos em enfrentamento. Nós temos que defender o direito também dos policiais que defendem as nossas vidas de terem assistência jurídica correta. Que é diferente de simplesmente dizer que ele não poderá ser punido por eventual abuso ou por eventual situação ocorrida durante um confronto. Voltando ao o exemplo da padaria, né? No que aquele policial matou o assaltante da padaria,
O delegado da região vai abrir um inquérito, vai chamar o policial vai ser ouvido, vai chamar o dono da padaria, o sujeito estava passando ali na porta, o Ministério Público vai ouvir, reunindo todos os elementos, o inquérito o Ministério Público pode sequer denunciar o policial e o inquérito é arquivado. A questão é saber se você precisa simplesmente eliminar essa fase para dar garantia ao Estado, porque policiais bons e há maus policiais, como a gente boa e ruim em todas as profissões. Você tem alguns dados de autos de resistência, ou seja, de pessoas que morreram em confronto com a polícia ou em situações de aparente confronto, e você tem os dados da violência urbana. O ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro, se valem de dados que indicam que, ao passo que houve um aumento dessas mortes decorrentes de confronto com a polícia no primeiro semestre do ano, houve uma redução do número de mortes violentas, ou seja, homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal grave, nesse mesmo período, dando a entender que no momento que você coloca maior liberdade para atuação policial, você tem um crime com mais medo de agir e de matar. De fato, eles estão trabalhando essa estratégia desta forma? Sim, ontem até o porta-voz declarou isso taxativamente. Ele foi bastante claro, disse que o presidente acredita que o recrudescimento do combate e a aprovação de um instrumento como esse da exclusão da ilicitude vai ter um impacto direto na redução da criminalidade, porque ele acha que dando garantias ao policial para que ele seja duro e intransigente com o crime, sem ficar com medo de eventualmente ser processado ou não, isso vai ter um efeito, vai aumentar a repressão do Estado, e isso pode levar o criminoso a pensar duas vezes se ele vai querer cometer um crime ou não. Se isso vai se refletir na realidade, a gente precisa esperar para ver, né? A gente também perguntou para a Carolina Heringer como a polícia acompanha o debate sobre a mudança na lei e o quanto que esse projeto muda a forma de atuação dos policiais. A proposta do governo federal de alteração do Código Penal mudaria completamente a atuação do policial, porque autorizaria que o policial agisse em legítima defesa para prevenir um iminente risco. Ou seja, entraria na hipótese defendida pelo Witzel. Uma pessoa, só por estar portando um fuzil, ainda que não esteja apontando o fuzil para ninguém, querendo atingir um policial ou qualquer outra pessoa, essa pessoa já poderia ser abatida. Então, mudaria sim a atuação do policial. E, da mesma forma, há policiais que acham que nessa situação devem abater, como diz o governador, devem atirar, e tem policiais que entendem que não. A diferença de pensamentos existe dentro da polícia também. Apesar dos erros que acontecem, né? Aqui no Rio a gente tem 2 casos muito emblemáticos, né? 2 pessoas que foram mortas, um com um rapaz com uma furadeira e o outro com um guarda-chuva. 2 Isso. Assim que eu lembro de cabeça, né? Sim, os erros acontecem. Gente, me ajuda! Gente, o meu filho estava no carro, viu tudo. Ele quer foto do pai. Eu falei que o pai estava no hospital. Muitas vezes por falta de preparo desse policial, que, como o próprio governador, durante algumas entrevistas, ele mesmo reconhece que um policial pode estar há anos sem fazer um disparo, e isso acontece mesmo. Os policiais passam anos sem qualquer curso de reciclagem, então ele tem que ser melhor preparado. Eu vejo hoje na polícia que os homens não sabem o que fazem, não tem treinamento. Eu perguntei a vários policiais qual foi a última vez que eles atiraram na vida. Alguns policiais tinham atirado em 2014. Eu acho que isso é um fator muito importante para, seja se a alteração legislativa acontecer ou não, esse policial precisa estar melhor preparado para portar um fuzil, porque os erros acontecem, mas quanto melhor preparado ele estiver, menor o risco desse erro. Francisco Leal, só para a gente fechar então tramitação, o pacote do Moro continua tramitando, deve ser mexido agora com o fim da tramitação da reforma da Previdência. Temos alguma previsão de quando o presidente Bolsonaro pode apresentar esse novo projeto? Bom, a lógica da vida política de Brasília é assim, quando alguém fala sobre algum projeto, é porque ele já está perto de ser concluído. Porque se você fala muito no início, você acaba atrapalhando, porque começa
né? Aí vai vir o outro lado criticando, a gente começa a fazer matéria, começa a ter uma pressão contra a ideia que nem nasceu ainda. Então os indicativos que a gente tem é de que está para vir um projeto, não deve demorar muito. Leal, obrigada pela participação, até mais. Até mais, até logo. Esse foi o Ao Ponto de hoje. Nessa conversa diária a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do Globo, no Spotify, iTunes e outras plataformas de áudio. Você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. O Ao Ponto de hoje teve a captação de Maurício Belli e a edição de João Guilherme Lacerda. A gente volta amanhã com um novo episódio. Tchau! Até mais!